Hello youth, welcome again. Bem-vindos todos a mais um momento aí da nossa série de estudos bíblicos, MICF Youth Ministry. Let's flow. Você é bem-vindo. Eu vou falar em português, mas como temos feito aqui, nós vamos passar os escritos em inglês, então you, English speaker, can also follow the Bible study, ok? Temos conversado sobre uma série de estudos chamada Incline, Choosing to Take the High Road. Isso mesmo, é o nosso desafio de não escolher o caminho mais fácil apenas, mas aquele que cremos que é o caminho melhor, aquele que é o caminho de Deus para nós, mesmo que seja o caminho mais difícil. Esse é o nosso desafio nessa série. Nós já trabalhamos no primeiro tema, que falava que tudo começa no coração. Então, o nosso desafio de guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, ou dele depende toda a nossa vida. Hoje, vamos trabalhar, então, um segundo assunto, continuando essa série, que é o assunto que é a hora da transformação, né? É hora de mudar. It's morphing time, né? Talvez quando falamos de morphing ou de metamorfose, nós logo pensamos num processo que acontece com um animal da natureza, né? Esse animal tão belo que é a borboleta, butterfly. Nós conhecemos como é o processo de transformação dela. Inclusive, você pode ver algumas imagens, né? Essa é uma imagem de uma borboleta que antes de se tornar algo tão belo, já foi aquele animal meio pegajoso, feio, né? Como aquela lagarta. Mas ela passa por um processo de transformação. E olha só que interessante, é o que chamamos de metamorfose, né? Ela é revestida nesse casulo e depois então de alguns dias a transformação acontece, né? Se torna então essa bela borboleta, esse belo animal que quando vemos por aí a voar, logo ficamos entusiasmados, né? Satisfeitos de ver um animal tão belo por aí. Olha só. E é exatamente isso, esse animal, a borboleta, ela nos relembra de um processo importante que precisa acontecer também nas nossas vidas, né? Nós, quando olhamos para as nossas próprias vidas, atualmente, talvez, quando falamos que queremos viver uma vida que agrada a Deus, a realidade é que muitas vezes nós não vemos uma boa situação, né? Não nos vemos como, entre aspas, bonitos. Mas Deus quer nos fazer sim, quer nos transformar, quer nos fazer alguém agradável a Ele, alguém que glorifique a Ele, alguém mais semelhante a Cristo Jesus, que é a nossa real beleza, né? Mas isso tem que ser um processo, assim como na vida dessa borboleta, que passa por um processo de transformação, Deus deseja nos transformar também. E isso é o que fala o nosso estudo de hoje, nos relembra disso, né? Que para seguirmos o caminho melhor de Deus, nós precisamos perceber que precisamos de transformação.
Nós vamos basear o nosso estudo no livro de Romanos, né? E o livro de Romanos ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Se você quiser gastar um tempo para olhar mais sobre a vida de Paulo, você vai encontrar isso em Atos, no livro de Atos. E principalmente ali nos capítulos 8 e 9, você vê a transformação da vida de Paulo e quão grande foi essa transformação. Você vê que ele era inicialmente um perseguidor da igreja, alguém que, por ser um judeu muito zeloso, rigoroso, ele perseguia os cristãos. Mas depois que ele conheceu o evangelho, ele teve um encontro com Jesus, lá no capítulo 9 de Atos, nós vemos que ele deixou de ser um perseguidor e passou a ser um pregador do evangelho. Jesus o chamou para então pregar o evangelho, falar de Jesus para outras pessoas, principalmente para os gentios, né, para os não judeus. Mas não só isso. Nós vemos a continuação da vida dele, que ele passou não só de perseguidor para pregador, mas também para perseguido. Sim, ele foi até o nível de passar a ser perseguido por causa da mensagem do evangelho. Que grande transformação, né? Em termos de uma vida que agrada a Deus, de uma vida com o evangelho, que grande transformação Paulo passou. E ele que nos desafia, sim, no livro de Romanos, há uma transformação assim também. O livro de Romanos que foi escrito para cristãos que viviam ali numa sociedade hostil ao cristianismo. Não era muito popular ser chamado cristão, né? Pelo contrário, isso podia trazer sérios problemas para alguém se identificar com Cristo, né? Mas o desafio de Paulo para nós, e o desafio de Paulo para aqueles cristãos, era que eles mudassem o padrão. O normal seria simplesmente ficar na minha e não me identificar com Cristo, não fazer a diferença, mas somos desafiados a mudar, a fazer diferente, a transformar esse padrão. Mesmo que isso vai gerar dificuldades. Lembra o nosso tema? Incline, né? Escolhendo tomar as estradas mais altas, que são melhores, mesmo que mais difíceis. Tá certo? Como cristãos, nós somos chamados a buscar essa vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, mesmo que isso não seja o normal da nossa cultura, as pessoas não estão preocupadas com isso. Paulo, então, no texto que vamos ver, e eu te convido, se possível, a abrir a sua Bíblia comigo, em Romanos, nós vamos ver algumas ideias, então, de Paulo, o encorajamento que ele nos dá. Em Romanos, capítulo 12, nós vamos ver o pedido, mas é mais que isso, né? É a súplica de Paulo para os cristãos. Vou ler em português, Romanos capítulo 12, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, eu vou orar também. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos compartilhá-la por esse meio e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dirija à medida que vamos conversar mais sobre o desafio que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Então esse é o pedido, a súplica de Paulo nesse texto, né? Talvez uma primeira pergunta, uma primeira observação que vemos é que ele está a falar com crentes, ele chama ali de irmãos, né? Aqueles a quem ele se dirige. E ele vai fazer e tratando como alguém próximo, né? Alguém que é querido, né? Quando chama de irmãos, ele vai fazer então um pedido importante. Ele está quase que
suplicando, implorando, porque ele sabe que o que ele vai dizer é algo muito importante, né? Então ele diz: eu rogo a vocês, né? Eu peço a vocês encarecidamente, irmãos. E aí tem uma frase aí ainda no início do texto que diz: pelas misericórdias de Deus. É interessante nós percebermos duas expressões aí, né? Therefore, ou seja, portanto, que em português começa com essa palavra, e pelas misericórdias de Deus. Isso nos faz perceber que o pedido que Paulo vai nos fazer é baseado a outras coisas que ele nos falou antes. Então, só para você ter uma ideia, Romanos é provavelmente um dos livros onde o evangelho ele é apresentado de forma mais profunda, de forma mais detalhada, né? E até chegar no capítulo 12, Paulo então nos apresentou do evangelho, nos falou sobre verdades do evangelho. De forma resumida, poderíamos levantar alguns desses fatos que Paulo nos apresentou. Por exemplo, ele deixou claro a questão do pecado, da nossa separação, e talvez a primeira parte da carta aos Romanos poderia ser colocada dessa forma, fala da separação do homem. Um exemplo são esses versículos de Romanos 3:23, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 6:23, que deixa claro que a penalidade do pecado é a morte. Paulo começa falando da nossa situação, o nosso problema do pecado. Mas ele também apresenta a solução, a provisão de Deus, o sacrifício de Cristo em nosso favor. E Romanos 5:8 é tão significativo para nos lembrar que, mesmo enquanto éramos pecadores, Cristo demonstrou seu amor. Deus demonstrou seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido no nosso lugar. Que grande amor Deus demonstrou, né? Isso foi parte da misericórdia de Deus. Essa misericórdia também que envolve uma decisão. Nos é oferecida como um presente para a salvação. Nós precisamos então crer, confiar em Cristo Jesus. É o que nos lembra Romanos capítulo 10, versículos 9 a 11. Se você confessar com a sua boca e crer no teu coração quem é esse Jesus, o que ele fez, você vai ser salvo, né? E você vai ser justificado, feito justo diante de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Nós podemos ser feitos justos diante de Deus. Nesse livro também, uma seção dele, ele continua desenvolvendo. E aí? Eu preciso de Jesus só para ser livre do inferno, né? Liberto do pecado, da penitência, da penalidade do pecado? Não. Eu preciso de Jesus, eu preciso da salvação em Cristo no processo de santificação também, para ser transformado. E ele fala: olha, já que Cristo morreu por você, já que você agora você deve ter uma nova vida. E ele fala: olha, você não deveria, você deve se considerar morto para o pecado e vivo para Deus, com Cristo Jesus. Então, aquilo que você costumava fazer, você já não deve fazer. E Paulo deixa claro isso, que parte do plano de Deus é esse processo de santificação. E nós podemos encontrar também que Paulo nos apresenta as promessas de Deus, né? Promessas de segurança, promessas da salvação eterna no céu. Quando Romanos 5 nos fala que, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós podemos estar seguros e podemos então ter essa alegria da confiança em Cristo. Com base em todas essas verdades, né, são alguns dos pontos que Paulo levanta nesse início da carta aos Romanos, mas com base em tudo isso é que ele faz então esse pedido.
pelas misericórdias de Deus, ele vai nos fazer um pedido, então. Que pedido é esse? Vamos começar? Primeiro nós percebemos a urgência, né? Por quê? Por que ele pede de forma tão enfática? Ele pede porque ele sabe que se nós seguirmos as orientações dele, isso vai realmente transformar nossa vida. Isso pode trazer uma transformação para o padrão. Ok? Então, qual é o pedido? Primeiro, nós vemos o pedido de Paulo para apresentarmos os nossos corpos a Deus. Ele diz: olha, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É isso mesmo, né? Ele deseja que nós apresentemos os nossos corpos. O que é isso? É só uma parte? É parte da minha vida? Não, é tudo que eu sou, né? Talvez a imagem na mente de Paulo seja daquele sacrifício morto que era oferecido no Antigo Testamento, né, para Deus, se matava um animal e oferecia a Deus. E ele está falando, não, agora o sacrifício de vocês deve ser um sacrifício vivo, com a sua vida, com tudo que você é e tudo que você faz. Mesmo que aos nossos olhos, né, esse sacrifício pareça imperfeito, falho, a boa notícia é que o Senhor, ele tem condição de nos purificar, né? Ele faz puro esse sacrifício por meio de Cristo Jesus. Lembra? Pelas misericórdias de Deus. É só assim, né? Os cães estão agitados aqui. Talvez vocês ouçam, vocês que conhecem, né? O Shima Shamusa estão por aqui. Então, nós nos entregarmos a qualquer outra coisa vai totalmente contra o que o mundo hoje diz, né? No sentido de que você tem que controlar a sua vida, a vida é sua. Você se render parece certa fraqueza, mas apesar de não ser o normal, apesar de não ser o mais fácil, quando fazemos isso, você é desafiado a transformar o padrão, fazer a diferença. Devemos então apresentar os nossos corpos, primeiro, como um sacrifício vivo, ou seja, não deixarmos nada para trás, como nós dissemos aqui, né? Entregar tudo para Cristo, todas as áreas da sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, entregar nas mãos de Jesus. Isso não é fácil, mas é o desafio de Deus para fazermos a diferença. É um sacrifício vivo. Certa vez, certo cristão comentou, né, que muitas vezes é mais difícil entregar um sacrifício vivo do que um sacrifício morto. É mais difícil até do que morrer por Cristo, é viver para Cristo cada dia. Talvez isso seja verdade, né? É um grande desafio. Segundo aspecto é que nós temos que apresentar os nossos corpos de maneira santa, né? Para sermos santos. Esse sacrifício é vivo, mas é também santo. O que é santo? Santo tem a ver com algo separado do pecado, consagrado para Deus, né? Em vez de eu oferecer a mim mesmo para satisfazer os meus próprios desejos, para fazer aquilo que a minha carne quer, aquilo que o mundo diz, eu me separo disso tudo para viver de maneira agradável a Deus. Esse deve ser o nosso sacrifício, um sacrifício santo. Santidade. E é um tema tão impopular, né? Hoje em dia, falar sobre santidade. Mas Deus espera sim de nós santidade em tudo, né? No que vemos, no que falamos, no que ouvimos, no que assistimos, aonde vamos, com quem nos relacionamos. Deus espera que sejamos santos. Essa santidade, como nós vimos no estudo passado, ela começa no coração. Começa com purificar o nosso coração. Começa de dentro. Mas isso deve afetar também a nossa atitude, as nossas ações em tudo que fazemos, né?
devemos nos apresentar como instrumentos santos diante de Deus. Não para o pecado, mas para Deus. E o versículo diz também que esse sacrifício do nosso corpo deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu continuo pecando, eu continuo fazendo coisas que muitas vezes desagradam a Deus. Mas Deus olha para mim hoje e vê o que Cristo fez por mim. Por isso essa minha entrega falha, que ainda peca, pode ser uma entrega aceitável diante de Deus. Então, a primeira coisa, apresentar os nossos corpos diante de Deus. O final do primeiro versículo diz que isso é o nosso... Uma versão diz o meu culto espiritual, né? A minha adoração espiritual, ou o meu culto racional, como diz nessa versão que eu li em português. Né? E essa é a ideia. Né? Deveria ser o normal para um cristão viver essa vida de entrega. É isso mesmo. Então, quando nós percebemos essa perspectiva, né, do apóstolo Paulo, ele deseja que nós vivamos vidas transformadas, né? Nós passarmos a adotar essa perspectiva, nós podemos sim transformar o padrão. Mas como? Como que é possível essa transformação? Ele continua a dizer, né? Nós devemos ou não devemos nos conformar com o mundo. É verdade. Nós devemos ser exatamente o contrário do mundo, né? Isso não é o normal, isso não é o mais fácil, mas aquilo que o mundo vê como normal, para nós cristãos, nós somos diferentes, nós precisamos ser diferentes. O olhar impuro, os comentários impuros que são normais lá na escola, que são normais com os teus vizinhos ali na tua zona, teus amigos, isso não deve ser normal para você. A desonestidade, né, cábula, a mentira, coisas que são normais na cultura, não deveriam ser normais para nós. Nós precisamos transformar a norma. É verdade. E a ideia que Paulo usa aqui é de algo que pode ser usado como uma forma, né? E o mundo quer moldar você à forma dele, à forma que ele deseja. Mas nós não devemos entrar nessa forma do mundo. Devemos ser diferentes. Além disso, a última orientação tem a ver então com ser transformado na sua forma de pensar. Para renovar os nossos pensamentos, nós falamos um pouco sobre isso, né? Tem a ver com tratar o nosso coração, renovar o nosso coração, renovar a nossa mente, principalmente com a palavra de Deus. Passar a pensar de forma diferente. E isso vai ser refletido nas nossas ações também. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu transformo o padrão, eu transformo a norma. E é sobre isso que Paulo está a dizer. Né? Alguns jovens, quando falamos disso, né, não se conformar com o mundo, se transformar, alguns jovens, eles falam, não, mas eu sou jovem, eu tenho que experimentar as coisas do mundo. Juventude é tempo de experimentar. E esse versículo, no final dele, ele fala que quando eu não me conformo com o mundo e eu me transformo por meio da renovação da minha mente, eu experimento qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu diria para você, jovem, olha, é verdade que juventude é um momento de experimentar. Não tem a opção de não experimentar, é verdade. Mas você tem que escolher o que você quer experimentar. Se você quer experimentar o mundo ou se você quer experimentar
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. E não tem como fazer as duas coisas. Não tem como experimentar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu posso dizer que vale a pena escolher o caminho mais alto, o caminho mais difícil, o caminho de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos transformar o padrão. É o desafio de Paulo para nós. Se entregue a Ele, entregue o seu corpo, dedique-se a Ele com tudo que você é. Não se conforme com o mundo e se transforme pela renovação da sua mente. É o desafio de Paulo. Você pode tomar uma decisão hoje. Você pode decidir transformar o padrão, dedicando a sua vida, o seu corpo, a sua mente a Deus. E esse é um grande passo, né, em direção a essa estrada mais alta, que é o caminho melhor de Deus para mim e para você. Essa estrada pode ser difícil, é inclinada, mas lembra que como um seguidor de Jesus, vale a pena e é o nosso culto racional a Deus. Diante disso, quero deixar 3 perguntas para você refletir sobre elas. Primeira é, pense quão fácil é simplesmente seguir o normal, seguir o padrão do mundo. Em que situações isso tem acontecido, talvez, na sua vida? Segunda pergunta tem a ver com o que você pensa, quais são algumas formas de você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, de maneira prática, né? O que você pode fazer? E a terceira pergunta, o que são algumas formas como você pode transformar a sua forma de pensar? Tenta pensar em atitudes práticas, algo que você pode fazer hoje ou algo que você pode fazer essa semana, deixar de fazer, passar a fazer, para colocar isso em prática. Bom, Deus abençoe. Até a próxima. Estamos juntos. Thank you. God bless you.